Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Baú dos anos 80 e 90. Desta vez, vamos explorar a fascinante figura de Freddie Mercury, um enigma cuja voz ressoou pelo mundo. Embora suas performances no palco tenham sido incríveis, por trás do brilho e da potência vocal há uma história de desafios e vulnerabilidades. Freddie Mercury viveu uma vida tão extraordinária quanto suas apresentações no palco. Apesar de alcançar níveis de sucesso sem precedentes ao liderar o Queen, os últimos anos de sua existência foram marcados por uma batalha íntima contra uma doença debilitante. Este documentário aprofunda nos dias crepusculares de Freddie Mercury, revelando os momentos que antecederam o fim de um ícone nascido como Farro Bulsara em 5 de setembro de 1946. No protetorado britânico de Zanzibar, atualmente parte da Tanzânia. A educação de Freddie Mercury foi tão exótica quanto sua vida posterior nos palcos que ele dominaria. Proveniente de uma família que seguia a antiga fé zoroastrista, seus primeiros anos foram marcados pela educação na escola de St. Peter, um internato britânico no estilo de Eton, localizado perto de Bombaim, na Índia. Foi lá que seus talentos musicais latentes começaram a surgir, influenciados pela música ocidental. Aos 17 anos, Freddie já demonstrava um fervor inato pela música, destacando-se no piano. A família Bulsara emigrou para a Inglaterra devido a mudanças políticas em Zanzibar, e foi lá que Freddie Mercury continuaria sua ascensão à lenda. Naquele momento crucial em que o adolescente ambicioso se transformou no artista obstinado que todos conhecemos na Inglaterra, a paixão de Farro pela música nunca diminuiu. Ele mergulhou na cena musical de Londres, frequentando concertos e explorando diversos gêneros musicais. Sob o nome de Fred, juntou-se a várias bandas, aprimorando ainda mais suas habilidades musicais com o tempo. Enquanto explorava o mundo do design gráfico no Art College, a música permanecia sua verdadeira vocação. Durante esses anos formativos, Fred teve um encontro casual com os membros da banda Smile, Brian May e Roger Taylor. Esse encontro estabeleceu as bases para uma colaboração que mudaria o curso da história do rock. A visão de Fred era ambiciosa e contagiante, indo além de ser apenas um membro da banda. Ele sonhava com algo maior, onde ele, Brian e Roger conquistariam os palcos mundiais. Em breve, juntou-se ao trio John Deacon, e nas palavras de Fred, nasceu o Queen. Com a personalidade extravagante de Fred, os intensos solos de guitarra de Brian, a dinâmica bateria de Roger e as linhas melódicas de baixo de John, o Queen se formou como uma força única na história do rock. A banda tinha todos os elementos para se tornar uma lenda. Seu percurso inicial foi marcado por desafios, incluindo o álbum Boot Queen, que, apesar de apresentar seu som único, não deixou uma marca significativa. No entanto, a determinação incansável de Fred e o esforço conjunto da banda brilharam quando lançaram Queen II. O inovador som do álbum, complementado por faixas como Seven Seas of He, chamou a atenção de muitos e foi um prelúdio do que estava por vir. Foi com o lançamento de A Night at the Opera e seu opus Bohemian Rhapsody que eles realmente se tornaram uma sensação global. A canção de 6 minutos, uma ideia de Mercury, quebrou todas as regras da música e se tornou um hino para gerações. Seu interlúdio operístico, a balada de hard rock e as comoventes letras foram testemunho do gênio de Fred e da incomparável musicalidade do Queen. Nas décadas de 1970 e 1980, o Queen experimentou um sucesso meteórico com hits como Somebody to Love, We Will Rock You e Another One Bites the Dust, consolidando seu lugar no panteão do rock. Suas performances ao vivo, especialmente no Hammersmith Odeon e sua histórica participação no Live Aid, demonstraram sua habilidade para cativar o público com a extraordinária presença de palco de Fred. À medida que o sucesso e a legião de seguidores cresciam, a jornada do Queen ao longo das décadas de 1970 e 1980 assemelhava-se a uma emocionante montanha-russa.
A banda estava criando clássicos um após o outro, transcendendo gêneros e superando expectativas. Canções como Rádio GAGA e You Want to Break Free não apenas mostraram sua versatilidade musical, mas também sua habilidade de capturar o público. Durante a década de 1980, também exploraram o mundo da música disco com Another One Bites the Dust, uma canção que dominou as paradas e se tornou um hino da época. No entanto, como é comum em muitas histórias de ascensão meteórica, o caminho para a fama não esteve livre de desafios pessoais, especialmente para Fred. As características que o tornaram icônico, como sua extravagância, vitalidade e recusa em ser rotulado, também foram fontes de suas vulnerabilidades mais profundas. Enquanto o Queen desfrutava do sucesso e atuava como atração principal, Fred lutava com questões sobre sua sexualidade, um tema significativamente tabu na época. Sua vida pessoal, especialmente seus relacionamentos, tornou-se material de especulação na mídia. Sua relação profunda com Mary Austin, a quem ele uma vez descreveu como sua esposa extraordinária, estava bem documentada, embora tenha evoluído de uma relação romântica para um vínculo platônico. Essa relação permaneceu um dos pilares da vida de Fred. No entanto, seus relacionamentos com homens, especialmente com Dean Hutton, tornaram-se uma parte significativa de sua vida em um mundo que ainda não estava pronto para aceitar abertamente a homossexualidade. Fred enfrentou uma luta interna entre a autoaceitação e as expectativas públicas, além de suas relações. O escrutínio implacável da fama teve seu custo em Fred, que começou a buscar momentos de privacidade e paz genuína, afastando-se dos holofotes. Apesar de sua natureza extrovertida, ele encontrou consolo na música, expressando suas emoções, medos e aspirações em canções que se tornaram hinos de sua geração. Músicas como Who Wants to Live Forever e These Are the Days of Our Life refletiram uma introspecção mais profunda e uma sensação de mortalidade. Um desafio pessoal significativo foi sua relação com os outros membros do Queen. A banda era sinônimo de unidade e colaboração, mas nos bastidores surgiam tensões e diferenças criativas, especialmente sobre a direção da música. A incursão de Fred em uma carreira solo com seu álbum Mr. Bad Guy foi um testemunho de sua necessidade de explorar sua identidade musical fora dos limites do Queen. No entanto, apesar das tensões, a paixão compartilhada pela música e os laços criados ao longo dos anos mantiveram a banda unida. Entre as relações de Fred, duas se destacaram como testemunhos de sua busca por intimidade e compreensão genuína. Mary Austin e Dean Hutton desempenharam papéis importantes em sua vida. Mary Austin conheceu Fred no início da década de 1970, e sua conexão foi quase instantânea. Embora seu romance tenha sido de curta duração, o vínculo deles era inquebrantável, evoluindo para uma amizade profunda que persistiu até os últimos dias de Fred. Mary continuou sendo uma figura central em sua vida, sendo sua confidente e âncora no tumultuado mundo da fama. Dean Hutton, um cabeleireiro irlandês, surgiu como outra figura importante, oferecendo consolo, compreensão e amor. Embora suas interações iniciais tenham sido breves, o destino os uniu novamente. A conexão entre eles era inegável, e, ao contrário do mundo exterior, Dean viu o homem por trás da extravagante persona de Fred. Sua relação era privada, afastada dos holofotes midiáticos, proporcionando a Fred um refúgio onde ele podia ser ele mesmo. Dean tornou-se um pilar de força, especialmente quando Fred enfrentou desafios de saúde. Na década de 1980, marcada por importantes mudanças culturais e musicais, Fred também foi afetado pelo crescimento da epidemia de HIV/AIDS. Enfrentando estigma, medo generalizado e desinformação, Fred manteve em segredo sua batalha de saúde.
Sua aparência cada vez mais frágil em aparições públicas provocou especulações, em uma época em que o diagnóstico de HIV muitas vezes era associado à promiscuidade. A escolha de Fred de manter em segredo sua luta é compreensível, dada a magnitude do segredo, especialmente para um ícone global. Fred enfrentou o diagnóstico com força, graça e um compromisso inabalável com sua música. Imerso em seu trabalho e nas sessões de gravação para os últimos álbuns do Queen, especialmente Innuendo, ele recusou-se a deixar que a doença o definisse ou derrotasse. Mesmo quando sua saúde piorava, sua dedicação à música permanecia inquebrantável. Canções como The Show Must Go On resumiam seu espírito indomável. Fred enfrentou a adversidade com resiliência, encontrando momentos de alegria cercado por música e pelas pessoas que realmente importavam. Mesmo quando a doença tornou-se uma sombra iminente e o tempo se esgotava, Fred brilhava com mais intensidade. Sua paixão pela música parecia intensificar-se, e a discografia do Queen naquele momento estava marcada por profundidade e intensidade, uma prova do espírito coletivo da banda e da inigualável resiliência de Fred. O álbum Innuendo, lançado em 1991, foi o último trabalho de estúdio do Queen durante a vida de Fred e representou uma obra-prima que destacou a capacidade criativa da banda. Mesmo em meio a desafios pessoais, a faixa principal, com seus interlúdios flamencos e letras profundas, transmitiu uma mensagem de perseverança diante da adversidade. No entanto, foi The Show Must Go On que verdadeiramente encapsulou o espírito da época. Escrita por Brian May, mas trazida à vida pela emotiva voz de Fred, a música expressava a determinação de seguir em frente mesmo quando as probabilidades eram desafiadoras. Durante as sessões de gravação do álbum, ficou claro que a saúde de Fred estava em declínio, e os membros do Queen estavam cientes do tempo limitado que tinham com seu carismático líder. A sensação de urgência permeava todo o álbum. No entanto, Innuendo do Queen não se limitava apenas a músicas introspectivas, faixas como I'm Going Through Mad mostravam um lado mais brincalhão da banda. As últimas apresentações ao vivo de Fred foram eventos emocionantes e poderosos. A última apresentação do Queen em agosto de 1986, diante de uma multidão de mais de 120 mil pessoas no Newr Park, foi um lembrete da energia pura e da paixão que Fred trazia ao palco. Cada nota e gesto eram uma prova de seu compromisso com os fãs e com sua arte. Um momento memorável durante os últimos anos de Fred foi a cerimônia dos Prêmios Brit de 1990, onde o Queen foi homenageado com o Prêmio Brit por sua destacada contribuição à música britânica. Fred estava presente, e sua mera presença, seu sorriso e o reconhecimento dos aplausos foram mais poderosos do que as palavras. Foi um momento que deixou uma marca indelével na memória dos fãs. O compromisso de Fred com sua música nunca enfraqueceu, pelo contrário, ardia com uma intensidade hipnotizante e comovedora. Seu espírito incansável, mesmo diante de desafios pessoais, estava presente nos álbuns posteriores do Queen. Innuendo, lançado em 1991, foi uma obra-prima que expressava uma ampla gama de emoções e uma notável experimentação musical, desde músicas reflexivas como These Are the Days of Our Lives até números mais extravagantes como I'm Going Through Mad. Fred enfrentou seu declínio de saúde com dignidade e determinação. Suas últimas palavras escritas e comunicações demonstraram gratidão, amor e, às vezes, até arrependimento. Sua relação com Mary Austin, sua ex-namorada e amiga de longa data, permaneceu profunda e emotiva. Mary ofereceu um apoio incondicional durante seu momento mais vulnerável. Fred também expressou seus sentimentos em conversas com membros da banda, como Brian May e Roger Taylor. Essas conversas variavam desde lembranças dos dias dourados do Queen até reflexões sobre a vida, a morte e o legado que ele deixaria para trás. À medida que o sol se punha em sua vida,
Freddie Mercury mostrou não apenas sua grandeza como estrela do rock, mas também sua humanidade profunda e introspectiva que sempre existiu por trás do glamour de sua fama. O desejo predominante de Freddie era deixar um legado de sua arte e da alegria que trouxe a milhões, em vez de ser lembrado por sua doença. Sua preparação para o inevitável foi um processo multifacetado que incluiu medidas práticas. Ele organizou seus assuntos para garantir que seus entes queridos fossem cuidados após sua partida. Isso incluiu deixar uma parte significativa de sua riqueza e sua casa, o Garden Lodge, para Mary Austin, garantindo que aqueles que estiveram ao seu lado nos bons e maus momentos fossem cuidados. No entanto, mais do que os preparativos materiais, foi a disposição emocional que destacou a abordagem consciente do tempo limitado que lhe restava. Freddie buscou aproveitar ao máximo cada momento, teve encontros íntimos em vez de festas extravagantes, onde compartilhou risos e, às vezes, lágrimas. Nessas ocasiões, emergia o lado de Freddie que raramente era visto pelo mundo, um homem compassivo, sensível e profundamente humano. Nos últimos dias de sua vida, Freddie Mercury experimentou uma mudança notável em sua dinâmica. Tornou-se introspectivo, exibindo emoções profundas enquanto o mundo exterior permanecia em grande parte alheio à tempestade que se desenrolava dentro das paredes de Garden Lodge, sua casa em Londres. Seu declínio físico devido ao HIV era evidente, forçando-o a ficar na cama e tornando tarefas simples um desafio. No entanto, seu espírito não estava quebrado, e ele compartilhava momentos de humor, frequentemente minimizando sua própria condição para consolar os outros. Ele estava cercado por um punhado de confidentes, incluindo seu parceiro Jim Hutton, o assistente pessoal Peter Freestone e Mary Austin. Essas conversas íntimas refletiam a transição de Freddie, de grandes planos para um futuro incerto, para um estado mais reflexivo, frequentemente relembrando o passado. O ambiente estava carregado de nostalgia, tristeza e uma compreensão da realidade iminente. Conforme o tempo avançava, o peso do segredo que Freddie guardava e o círculo íntimo que o apoiava tornavam-se mais pesados. O mundo permaneceu em grande parte inconsciente da gravidade de sua doença, com especulações e rumores em curso para estabelecer o registro direto e, talvez, controlar a narrativa. Freddie tomou a corajosa decisão de anunciar publicamente sua condição em 23 de novembro de 1991. Sua franqueza não apenas refletiu sua coragem pessoal, mas também indicou seu desejo de enfrentar o estigma associado à doença. O mundo reagiu com admiração, surpresa e pesar, e a mídia, que havia especulado por semanas sobre sua saúde, teve que lidar com a verdade inegável. Sua morte deixou um vazio no mundo, mas também desencadeou uma onda de homenagens. O concerto em tributo a Freddie Mercury para a conscientização sobre o HIV, realizado em 20 de abril de 1992 no estádio de Wembley, foi um evento estelar. Lendas da música se reuniram para honrar o homem e a causa que ele defendeu. O impacto de Freddie foi sentido globalmente, e seu legado perdurou por meio de eventos como as celebrações de seu aniversário, estátuas erguidas em sua homenagem e revivals de sua música. Além disso, sua história de vida tornou-se uma fonte de inspiração para muitos, marcada por desafios, lutas de identidade e autoaceitação. O filme biográfico Bohemian Rhapsody, lançado em 2018, trouxe a complexidade e o brilho da vida de Freddie para a tela, proporcionando a oportunidade de conhecer a história do ícone. E essa foi a história de Freddie Mercury. Se você gostou do nosso vídeo, inscreva-se em nosso canal, comente e dê um like. Agradecemos a todos por assistirem, até o próximo vídeo.